Fala, meus queridos, estamos aqui de novo, hein? Trabalhando sobre os conceitos de cultura, trazendo outros pensadores para vocês que fundamentam o conceito de cultura. O Franz Boas, tá? Que junto com o Levi Strauss, são dois pensadores que vão ser presentes em todas as provas que você imaginar, que entrarem no tocante sobre cultura. Franz Boas vai dizer que o ser humano é um ser adaptável. Então a cultura, ela provoca um efeito de externalidade no homem. É algo de fora que molda, que programa, que altera o nosso modus operandi. Então a cultura, as influências culturais, elas têm a capacidade de mexer com as relações de nossas escolhas, né? E veja quanto isso é verdade quando a gente pensa nessa ideia da cultura de consumo, quanto eu posso programar, né? As pessoas ou desprogramar essa condição de consumir um produto ou não consumir aquele produto, tá? De mudar de comportamento, de língua ou de vestuário. E ele acha que não existe cultura singular. A cultura, ela representa vários traços de um grupo social. E quando ela se soma, e ele acha sempre que a cultura é somatória, ela vai acabar se tornando um hábito plural. Então, sempre analisar a cultura na sua pluralidade, tá? E sempre observar que essas influências irão nos moldar, irão nos estruturar como escolhas. Também lembrar que ele observa que quando a gente consegue ver as práticas culturais de um outro grupo sem o preconceito, lembrando que preconceito é a percepção prévia das coisas, tá? Então o preconceito nasce da percepção prévia de algo, quando esse preconceito ele não é estudado, quando ele não é entendido, quando ele não é buscado. Por quê? Aquele conhecimento que você tem está falso, você pode transformar esse preconceito em uma coisa grave, né? Preconceitos mais graves como o racismo, ele nasce dessa percepção, tá? Então ele diz que quando a gente não faz essa observação sobre o preconceito, a gente acaba fazendo uma ligação errada entre o que a gente vê e sobre as relações que nós temos. Então ele acha primeiro que o ser sempre está em referência ao seu passado, porque ele traz as suas práticas culturais, então aquilo que ele já viveu, e aí é aquilo que ele está observando, e aí é esse jogo entre aquilo que a gente observa e que molda a gente e aquilo que a gente já tinha influência anteriormente. O Malinowski, tá, trabalha com a ideia da cultura exercer uma influência sobre o homem como se fosse um organismo vivo. Então ele diz que toda cultura exerce uma função de vida, representando uma parte insubstituível do organismo. Que organismo, professor? O organismo antropológico. O ser humano. Então, tudo que a gente aprende acaba se tornando uma espécie de um órgão desse organismo maior que é a humanidade. Então, se a gente pensasse a humanidade como um corpo, ele entende que nós recebemos influências externas. Olha como ele concorda com Franz Boas. A externalidade é maior do que a internalidade. Porque você vai continuar sendo a mesma pessoa organicamente. Mas as influências culturais mudam as suas escolhas e aí o seu comportamento, o seu hábito, e é capaz de criar, inclusive, no futuro, novas tradições. Mas a tradição, ela está ligada ao passado. O passado está sempre em observação como presente. Para o Malinowski, a cultura, ela é um organismo vivo. Vivo, em constante transformação, extremamente dinâmico. E aí ele vai trazer para a gente um dos conceitos mais interessantes da cultura. O papel da ressignificação social dos comportamentos. Quando você dá uma outra leitura para o significado daquele ato, daquele ritual, daquela roupa, daquele prato, daquela palavra, tudo pode ser ressignificado. Por quê? Porque a cultura é um organismo vivo. Então mudou a referência externa, muda a maneira como a gente vê essa referência, molda o comportamento humano. E aí vem o Levi Strauss, que vai dizer que a cultura pode ser entendida como um conjunto simbólico
Ele gosta muito de estudar os símbolos antigos, para a gente entender por que a gente usava aqueles símbolos naqueles rituais, por que a gente normatizou, criou uma norma e usou, por exemplo, pare dessa forma, o símbolo de saúde é esse, tá? Esses símbolos de identificação são práticas culturais. Nós vamos mudar os símbolos, segundo esses três pensadores? Sim. Nós vamos usar símbolos e normas para usarmos como identificação? Sim. A cultura é um conjunto simbólico que funciona como um organismo que é extremamente dinâmico e que precisa constantemente ser reavaliado, passado e presente, nessa ressignificação constante do mundo. Veja quanto o mundo global vai ressignificar palavras, roupas, símbolos. Tranquilo? Valeu!